pessoal. 8h15, nós estamos em 4 na sala, contando comigo 5, tá? Então nós vamos começar a aula de hoje. O que nós pretendemos fazer hoje? Nós vamos fazer uma revisão daquilo que nós já trabalhamos até agora, visando o quê? Visando a prova que nós vamos ter na semana que vem, né? Essa prova eu vou postar para vocês lá no AVA. Essa prova ela fica à disposição de vocês durante 24 horas. Tá? Ela vai abranger todo esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Tá? E é uma prova que você tem 24 horas com ela no ar, mas a partir do momento que você entrar para fazer essa prova, você tem que fazer ela até o final, não dá para fazer um pedacinho e continuar depois. Tá? Nós também temos os trabalhos, né, que estão em andamento. Eu tenho prazo aí para lançar, o prazo é muito curto, né? Eu pedi para que viesse aí estourando até dia 15, para que a gente possa lançar isso com folga, que é para complementar a pontuação de vocês. Tá? E nessa aula também, e depois eu posto lá no AVA de vocês, e vou mandar também por e-mail para a representante, a Natália, nós vamos pedir mais um trabalho para ser entregue até o final do mês. Esse outro trabalho, ele tem a finalidade da gente adiantar a pontuação do bimestre seguinte, que vai começar. Tá bom? Então, ao final, eu vou falar um pouquinho do conteúdo que nós vamos trabalhar na prova, tá? Então, é importante ficar até o final. Essa aula ela é gravada, depois eu vou subir essa aula lá para o YouTube, depois eu levo o link dessa aula lá para o AVA de vocês, e eu vou colocar essa aula no encontro 9, tá? Vou colocar no encontro 9. O encontro 10, que é da semana que vem, já está postado, inclusive. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar de comportamento organizacional. Tá? O que é comportamento organizacional? A gente tem que pensar que quando falamos em comportamento organizacional, nós estamos pensando no mundo corporativo. Tá? Como é que o colaborador ele se comporta dentro da organização? Como é que ele se interage com os outros colaboradores da empresa? Como é que ele trabalha em equipe? Né? Na verdade, o comportamento organizacional, ele mostra como devemos conviver dentro de uma organização. Uma organização, ela tem horários, ela tem metas, ela tem tarefas, ela tem hierarquia. A organização tem uma série de componentes e nós, né, enquanto colaboradores, nós temos que estar alinhados, né, a todos esses componentes que a organização tem. Porque toda organização, ela visa um fim, né? Normalmente, as organizações, elas buscam resultado, né? Lucro. Então, nós temos que estar alinhados dentro da organização para que nós consigamos alcançar os nossos objetivos, né, como profissionais, e colaborar para que a empresa atinja seus objetivos. Tá? Então, o comportamento organizacional, ele é sempre muito importante. Tá? Ele é sempre muito importante. Como eu devo me comportar dentro da organização? Como eu devo me relacionar com os meus pares dentro da organização? Como eu trabalho em equipe? Como é a hierarquia, como eu estou alinhado à hierarquia, como eu estou alinhado aos objetivos. Tá? Isso é o comportamento organizacional. Tá? É como nós devemos viver a nossa vida profissional dentro de uma organização. Tá? Qual o nosso papel enquanto profissionais dentro de uma organização. Isso que é importante. Tá? Então, nós vamos falar hoje, nós vamos trabalhar um pouco, né, com tudo aquilo que nós já falamos até agora. Vamos falar um pouquinho da teoria dos traços, né? O que vem a ser a teoria dos traços?
Olha, em gestão de pessoas, em administração, talvez seja uma das primeiras teorias, tá? É, ela trata o quê? A teoria dos traços, ela vai tratar do entendimento da personalidade do indivíduo, né? Fundamenta assim que nas qualidades, né, que o indivíduo tem, nas suas características pessoais, são traços, né? Nós dizemos que grandes líderes têm traços que marcam bem a sua personalidade, né? Alguns são muito extrovertidos, perdão. Alguns são muito carismáticos, né? Tem um carisma enorme, e isso faz com que eles sejam líderes. Outros demonstram uma coragem fora do comum, né? E alguns, aliás, muitos, né? Têm a chamada inteligência emocional, tá? Aí já é aquele pensamento de Robin lá que fala de inteligência emocional, né? Como é que eu lido com as minhas emoções, tá? E olha, no mundo corporativo nós somos testados o tempo todo, né? As nossas emoções são testadas o tempo todo dentro do mundo corporativo. Então, a teoria dos traços ela é importante porque ela ajuda, né, a identificar e prever se o indivíduo ele tem traços que possam levá-lo a ser um líder, tá? Alguns traços que podem levá-lo a ser um líder, tá? Quer dizer, são traços, né? Isso não vai garantir que aquele indivíduo seja líder. Alguns traços apontam que ele pode ser líder. Ele é um elemento carismático, ele se destaca na equipe, ele, ele, é, ele exerce alguma influência na equipe, ele se mostra corajoso, ele aceita desafios. Quer dizer, são traços, tá? Pode indicar que ele será um grande líder e pode ser que ele não seja um grande líder, mas traços são os sinais, né, que demonstram que o indivíduo possa ser um líder, tá? As organizações elas trabalham com traços, né? A área de RH das empresas e hoje o RH tem um papel nobre dentro das empresas porque o RH é uma área da empresa que ajuda muito, né? Por quê? Porque o RH ele contrata pessoas, ele procura contratar alinhando, né, o perfil dessas pessoas ao trabalho que elas vão fazer. Tá? Então, a gente é uma área nobre, ele está alinhado às estratégias do negócio. Ele contrata, né, buscando no mercado, muitas vezes, indivíduos, né, homens, mulheres, pessoas que tenham perfil para exercer determinada função. Tá? E a ótica não fica somente em buscar um indivíduo, o profissional, que esteja alinhado com aquela função que ele vai executar, mas que ele tenha traços, né, que possam levá-lo a ser um grande colaborador. O mercado tem pessoas muito boas. A gente fala, olha, o mercado ele traz pessoas, né, com uma bagagem, muitas vezes profissional, muito grande. Então, mas tudo isso tem que ser lapidado dentro da própria organização. E hoje, né, ferramentas não faltam. Né? Hoje, tem empresas, dependendo do porte, que tem um coaching para trabalhar a carreira, tem um tutor daquele estagiário que está iniciando carreira, tá? Podem ser treinados. Né? Ele tem traço para liderança,
algo chama a atenção que ele possa ser um líder, então ele pode ser treinado. Então a gente diz o seguinte, olha, liderança também pode ser aprendida, tá? Então é importante, né, que isso fique patente, né? A liderança, ela pode ser aprendida. É importante se identificar traços na pessoa, tá? Para que ela possa ser trabalhada naqueles traços que ela tem e melhorados outros traços, tá? Então, o que as empresas mais procuram hoje são líderes, né? Para poder capitanear equipes, para poder ajudar. Existem alguns tipos de liderança, que a gente fala estilos de liderança, que podem ser muito notados, né? A gente fala, olha, tem aquele líder que é autocrático, tá? Isso a gente fala isso, se nota muito, né? O autocrático é quem impõe, né, a sua visão insubordinada, tá? Visa muito resultar, ele é autocrático. Pode ter sucesso dentro da organização, pode, dependendo do momento e a área em que ele está atuando, pode ter sucesso. Mas depende muito do momento que a empresa está vivendo e depende muito da área onde ele está atuando e a equipe que ele tenha para atuar, né? Então esse é o líder autocrático. Tem outros líderes diferentes, são líderes mais liberais, né? Ele dá liberdade para essa tomada. É interessante isso. Interessante isso. É você dar liberdade para a sua equipe tomar a decisão. É natural que mesmo que você exerça esse tipo de liderança, que a gente fala que é mais liberal, né? Ela tem que ser bem trabalhada, né? Você dá a liberdade para a equipe, mas monitore, né, como essa equipe está trabalhando. Acompanhe, né? Não coloque jamais, mesmo se você for um líder liberal, jamais coloque no chamado piloto automático, deixando com que a equipe resolva tudo sem a sua supervisão, tá? Então, um líder liberal, ele exerce uma liderança compartilhada com a equipe, tá? Ele exerce um tipo de liderança compartilhado com a equipe. Porém, é importante que esse líder monitore a sua equipe e no momento adequado, né, faça as interferências que forem necessárias, tá? O outro tipo de liderança é a chamada liderança democrática. Olha, nós falamos do líder autocrático, aquele que impõe. E tem a liderança democrática também. A liderança democrática, o líder, né, incentiva a participação de todos. Ele quer que toda a equipe participe. Ele expõe ideias e incentiva que a equipe traga ideias também. Tá? Então, se a gente for analisar qual, né, desses estilos de liderança são melhores. Não tem um estilo que é melhor que o outro. Tá? Cada estilo ele pode ser usado, tá, num determinado momento da empresa e numa determinada condição de momento. Depende muito da equipe também, né? Imagina uma liderança democrática, onde o líder ele está incentivando que a equipe participe, né? E ele não coloca limites nisso. De repente virou uma balbúrdia, né? Então nós vamos ver o seguinte, olha, cada líder tem um traço que marca bem o seu estilo de liderança, tá? Tem certos líderes que são autocráticos demais, mas a empresa enxerga com bons olhos. Por quê?
porque a área que esses líderes atuam oferece resultados bons, né? O perigo em tudo isso é que esse líder autocrático ele pode formar outros líderes no mesmo molde dele, né? Então, o ideal seria praticar uma liderança que envolva um pouco de cada estilo. Em determinados momentos, é interessante que o líder seja autocrático mesmo, tá? Em outros momentos, é importante ouvir a equipe. Em outros momentos, é importante que a equipe possa participar, tá? Então, a teoria dos traços, ela é uma teoria importante porque a teoria dos traços, ela ajuda na identificação dos indivíduos, né, dos profissionais que serão líderes dentro da empresa, desde o momento da contratação, né? Então a gente fala que a teoria dos traços, ela é importante porque ela vai auxiliar na identificação daquele profissional, né? Identificação em que? Naqueles traços da personalidade dele que são mais marcantes, tá? Então, na contratação já deve se enxergar isso, tá? Que tipo de líder está sendo contratado. É natural que a empresa não precisa somente de líderes, né? Ela precisa de pessoas que também saibam conduzir bem as suas responsabilidades. Imagine uma empresa que só tem líderes, né? A empresa vai ter que também ter uma capacidade muito grande de lidar com conflitos, né? Com conflitos. Então, é importante contratar líderes, é importante formar líderes. Líderes podem ser treinados, né? Vamos deixar isso patente, tá? Então, isso é importante. Vamos avançar um pouquinho no nosso conteúdo, né? Vamos falar do chamado chá, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude, tá? Também uma teoria antiga, né? Em administração, em gestão de pessoas, né? O chá é algo que está muito ligado ao aprendizado. A gente fala que as pessoas dentro de uma organização, elas estão aprendendo, estão executando, né? Estão se relacionando com a organização, tá? O chá, ele está muito ligado ao aprendizado. A gente diz o seguinte, olha, a pessoa tem que ter um conhecimento teórico, quer dizer, ela tem que entender, né, teoricamente, né, como fazer alguma coisa, né? Aí tem aquele exemplo lá do AVA, da chave de fenda lá, que é importante, né? Do AVA, no livro digital também tem, tá? Vocês não têm na disciplina esse livro, eu quero ver se eu mando esse livro para vocês, para que vocês tenham o acompanhamento. Eu não sei se eu já mandei, se eu não mandei eu vou mandar depois, tá? Então tem esse exemplo aí da chave de fenda. O indivíduo conhece a ferramenta, sabe que ela serve para parafusar, né? E desparafusar um parafuso. Essa é a função dessa ferramenta chamada chave de fenda. Então, o conhecimento teórico da ferramenta as pessoas têm, né? E aí vem o H, né, do chá, né? A habilidade de usar aquela ferramenta. Quer dizer, além de saber o que é, a pessoa sabe como usar, né? Você contrata um profissional para de TI da empresa, que ele traz lá no know-how, né, dele, um grande conhecimento na área de TI. Ele tem um conhecimento muito grande. Ele aprendeu isso por onde ele passou, fez cursos, ele é uma pessoa que tem o conhecimento.
tá? Não basta o conhecimento, né? Ele tem habilidade para lidar com aquele conhecimento que ela tem, né? Ela tem um know-how, ela tem um conhecimento e ela tem a habilidade para lidar com aquilo, né? É importante. Agora, é importante também o A do chá, né? Que é a atitude, que é a ação, né? É a predisposição que a pessoa tem para agir de forma adequada. Olha, eu conheço a ferramenta, eu tenho habilidade para usar a ferramenta, mas eu sei o momento adequado para usar. Eu tenho atitude. Você contrata um profissional para a empresa que tem conhecimento de TI. Bom, tá? Na triagem, nas fases de contratação, se detectou que o profissional tem o conhecimento. Ótimo. Ele tem a habilidade para lidar com a área que ele vai trabalhar, mas ele tem que ter principalmente a atitude, que é usar o conhecimento, usar a habilidade e no momento que tem que ser utilizado, utilizar. É você ter profissionais que têm essas duas primeiras qualidades, mas tem que ser lembrados constantemente que eles têm que colocar isso em uso, né? Tem que ter atitude, tem que ter atitude. E a gente fala que a atitude é algo que ela é constante, tá? Ela é constante. É muito difícil dentro da hierarquia de uma, de uma empresa ter pessoas que sabidamente têm conhecimento, têm habilidade, mas têm que ser lembradas constantemente daquilo que tem que fazer, né? E a gente até ouve muita gente falar assim, olha, se a pessoa não for acionada o tempo todo, ela não faz resultado, tá? Então, a todo momento, ela tem que ser lembrada. Quer ver, aquele profissional, aquela profissional não tem atitude, tá? Nós vemos isso em todos os dias nas organizações, tá? Todos os dias nas organizações nós vemos isso. Tá? Quando eu comecei a trabalhar, né, isso há muito tempo atrás, né, diz a lenda, né, que eu comecei a trabalhar em banco em 1974, quando não havia tecnologia como nós temos hoje, né, alguma. E eu parava na época para pensar como é que funciona essa máquina aqui, que é uma máquina que tem autonomia própria, né? O banco tem aí, na época, para mais de 200 agências, e cada uma funciona de forma independente. Tá? Tem um monte de profissional aqui dentro, tem um monte de gente trabalhando, tá? Abre as portas, as pessoas sabem o que fazer, fecha as portas, terminou o expediente, as pessoas sabem como reagir, né? As pessoas estão sempre em atividade. Como é que funciona essa grande máquina, né? Eu não tinha um entendimento. Falei, poxa vida, como é que isso funciona? Era muito jovem na época, né? Ainda não tinha curso superior, então era muito jovem. E era uma época em que não havia uma exigência muito grande que na área bancária o profissional tivesse curso superior. Hoje, em qualquer área de atuação, a exigência do curso superior é muito importante, né? Nós temos que ter. E as possibilidades são infinitas hoje. Tem muita forma de você fazer e escolher um curso superior. Mais adiante, eu fui entendendo, né, que existia algo que motivava as pessoas a trabalhar de forma que toda a engrenagem da instituição funcionava. Mas eu não tinha a menor noção do que era o chá, né? Então você pega vamos pensar numa empresa do porte de um Bradesco, de um Itaú, que tem aí para mais de
de 3 mil agências aí pelo Brasil afora, em regiões até muito afastadas, e todo mundo sabe exatamente o que fazer. As pessoas têm conhecimento daquilo que fazem, têm habilidade, cada um na sua área, para executar, tá? E não, muitas vezes não há necessidade das lideranças serem lembradas, né? Que as metas têm que ser batidas, cumpridas, que as datas, né? Elas têm que ser acompanhadas, né? Então, tudo isso é o chá, na verdade, é o chá. É o conhecimento, é a habilidade e a atitude, né? As empresas têm isso. Está muito ligado ao aprendizado, tá? Está muito ligado ao aprendizado, isso é importante. A gente fala que o chá é um processo de ensino e aprendizagem, né? É um processo de ensino e aprendizagem. Você recebe o conhecimento teórico, tá? Você ganha habilidade para lidar com aquilo e depois você coloca em uso, né? É a mesma coisa, vamos pensar no aluno, né? O aluno ele vai para a faculdade para ganhar conhecimento, tá? Ele vai ter aula lá com diversos professores, com estilos completamente diferentes, com áreas completamente diferentes, ele vai receber uma série de informações, que é o conhecimento, né? O professor ensina e o aluno vai aprender, tá? E mais adiante ele pode transformar aquilo em prática, né? Ele passa a ser hábil naquilo que ele aprendeu, tá? E depois ele pode transformar aquilo em atitude, em ação, né? Transformar em atitude, em ação. Recentemente eu estava aí no Shopping União, que é em frente à faculdade, e eu precisei fazer uma mudança no meu acompanhamento lá da minha conta. Tinha trocado de celular. E eu sentei ali na salinha de espera ali do banco, aí uma moça, uma gerente me chamou e falou: oi, lembra de mim? Eu falei: não. Falou: fui sua aluna há uns 10 anos atrás, aqui na faculdade. Ela falou: e hoje eu sou gerente do banco, do Bradesco. Na época eu era estagiária, né? E eu fiz a faculdade, eu aprendi muita coisa na faculdade e eu consegui fazer uma carreira dentro do Bradesco. Eu estou aqui. O senhor está com dificuldade para resolver o teu problema aí? Eu falei: não estou com dificuldade não, é que depende um pouquinho de tempo, né? Você faz um procedimento no, no, no celular e depois você conclui na máquina. Eu falei: mas não. Eu falei: eu fico feliz em saber que você conseguiu transformar aquilo que você aprendeu em algo útil para a tua vida, né? Você está aí trabalhando como gerente de banco, né? Então é muito importante. Uma aluna lá do passado, aí conversando a gente lembrou quem era, né? Mas ela era uma estagiária no banco, né? Numa função inicial, e hoje ela é gerente, né? Hoje ela é gerente. Então, o chá é muito ligado à aprendizagem. Você ganha o conhecimento, você ganha a habilidade com aquilo e você transforma aquilo em atitude, né? Isso é importante. Isso é sempre muito importante. Então, nós, né, como professores, nós ficamos felizes, né, quando a gente encontra pessoas que trabalharam com a gente lá atrás, como alunos, né? Porque o professor aprende também. A cada trabalho que ele faz, a cada aula que ele dá, ele aprende um pouco, né? Não adianta o professor chegar todo durão em sala de aula e falar: eu tenho conhecimento, vocês prestem atenção, né? Eu sei dar aula, mas se eu não colocar aquilo em prática e se eu não me dispor a aprender também, talvez eu não seja um bom professor, né? Então, a atitude está sempre ligada à predisposição, né, em fazer uma determinada ação. Então, a atitude é importante, tá?
Não basta ter apenas o conhecimento, não basta ter a habilidade, se você não colocar tudo isso em prática. Isso não vale somente para a vida e para a carreira profissional. Vale para a nossa vida também. Vale para a nossa vida também. A gente tem que estar sempre aprendendo, estar sempre tendo habilidades novas, e a gente tem que estar sempre motivados, né, a colocar aquilo em ação, né? É só a gente olhar esse momento que estamos atravessando hoje aí da quarentena, né? Então, a gente, no meu caso, né, confinado dentro de casa, trabalhando em home office, tá? E ganhando, né, conhecimento que eu não tinha, né? Lidando com ferramentas novas que eu não conhecia, né? Como o Microsoft Teams, eu não conhecia essa ferramenta, né? De, de, de a gente fala de videoconferência, né? Que é possível interagir com outras pessoas. E aqui na minha casa não tem só eu trabalhando, tem meu filho que ele trabalha numa área de direção do Banco do Brasil. E aqui ele faz reuniões, ele faz visitas, tudo em home office. Quer dizer, ele já tinha essa habilidade, eu não. Eu tive que aprender, né? E não tem jeito. Você aprendeu, você passa a ter a habilidade de uso. Hoje eu sei muito bem que se algum de vocês fala para mim, professor, o áudio está ruim, eu vou lá e tiro a imagem, melhoro o áudio. E depois eu devolvo o vídeo novamente, né? A imagem novamente. Então a gente está aprendendo, né? Ganhando habilidade nova que a gente não tinha, né? Então eu estou correndo aí atrás com o aprendizado. Então a gente vai desenvolvendo, e cada dia de aula é um desafio novo, né? É um desafio novo, não tem jeito. Chegar naquele momento, você vai ter que estar online e vai ter que fazer tua aula aí. E aí depois de tudo isso, a aula pronta, gravada, a Microsoft manda para você esse vídeo, você baixa ele, guarda ele numa pastinha, né? Também não sabia fazer lá um canal no YouTube, criei um canal no YouTube, aí eu vou subir o vídeo lá para o YouTube. Olha quanto conhecimento a gente adquiriu nesses poucos dias aí de quarentena, né? Subiu a aulinha para lá, tá? Criou um link, tá? Esse link, você copia ele, vai lá para o Ava, porque o Ava ele não consegue trabalhar com esse link do YouTube. Então você tem que criar um outro link para colocar lá no Ava. Então são habilidades, né, e conhecimentos que nós estamos aprendendo aí nesse tempo de pandemia, né? E olha, não dá tempo de não ter atitude. Você tem que ter atitude o tempo todo, tá? Nós temos que ter atitude. Então isso é importante, né? Tudo isso também, a gente fala, tem que estar ligado a fatores motivacionais. As pessoas têm que ter motivação para realizar atividades, né? As pessoas têm que ter motivação para buscar uma melhoria de vida, né? A gente fala, as pessoas têm que ter motivação para ter um crescimento profissional, tá? O crescimento profissional, ele não se restringe somente a trabalhar em uma organização, em uma empresa, tá? Em uma empresa. As pessoas também criam seus próprios negócios. Então a motivação é importante. A gente fala que a palavra motivação vem de motivo, né? Motivo, que vai levar a pessoa a se comportar de determinada maneira. Motivação vem de motivo, né? O que faz com que uma pessoa tenha motivação para realizar alguma coisa, né? E aí a gente começa a analisar, né? E tem
alguma, alguns temas, né, que são importantes dentro da área da motivação em si, né? Então a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, né, o que são impulsos, né? Todos nós temos impulso. Tem gente que fala, poxa vida, mas olha, eu cometi aquele erro em virtude de eu ter agido por impulso. Eu briguei no trânsito porque eu fui impulsivo, né? Então, o que são impulsos? São necessidades imperiosas, né? Elas são relacionadas à sobrevivência, né? Então, impulso, eu tenho sede, eu tenho que correr atrás de beber água, né? Eu tenho que ter água próximo de mim. Tem um momento que eu tenho sono, é imperioso que eu durma, né? É importante, tá? Então, alguns motivos, eles podem nascer dos impulsos. Alguns motivos podem nascer dali, né? Por quê? A motivação, ela está muito ligada a fatores internos e externos, tá? Fatores internos e externos acabam estimular as pessoas a ter intensidade em determinadas coisas, ser mais intensas em algumas coisas, algumas motivações, alguns impulsos. Eu preciso sobreviver dentro da empresa onde eu trabalho. Eu preciso alcançar cargos maiores dentro da empresa. São impulsos que eu tenho. Eu estou sendo, através desses impulsos, motivados para buscar nossos objetivos, tá? Então, na motivação existem forças internas e forças externas que te levam a isso, tá? E aí vem, né, dentro da motivação, vem a pessoa ter intensidade naquilo que faz. A intensidade tem muito a ver com continuidade, né? Não adianta você falar, hoje eu acordei aí com muita motivação. Ah, na primeira bronca que você toma lá na empresa, a motivação foi embora. Cadê a intensidade? Né? As pessoas têm que estar sempre colocando em uso isso, né? A gente fala que é muito bom você contratar um profissional que tenha uma qualidade chamada resiliência, né? O que é resiliência? É aquela adaptabilidade que a pessoa tem às contrariedades que a vida oferece, né? Então, na vida pessoal, muitas vezes as pessoas perdem a motivação para viver, para continuar caminhando, porque tiveram aí um grande problema na vida, né? Separação, alguma coisa, e a pessoa perdeu a motivação para viver. Enquanto outras pessoas saem dessa situação e se tornam plenamente independentes, né? Então a gente diz o seguinte, olha, aquela pessoa, ela tem resiliência, quer dizer, ela tem um impulso que leva ela a dar continuidade, a sair daquela situação. Então a gente fala que a motivação, né, essas forças internas e externas, elas têm que colocar intensidade na motivação, né? Colocar intensidade na motivação. O indivíduo ele tem que ter persistência para que ele chegue num determinado objetivo. Ele tem que ser persistente. Se a gente for olhar aí na história, nós vamos encontrar uma infinidade de líderes que tiveram resiliência, tiveram persistência e alcançaram objetivos, né? Vamos pensar no Mandela. Mandela ficou preso 27 anos lá na África do Sul porque ele era contrário ao regime do apartheid. Então ele foi preso por causa disso, tá? Isso não tirou dele a motivação de continuar lutando contra o apartheid, né? 27 anos preso. Então, quando ele sai do, da prisão, ele continua motivado. A prisão, os 27 anos não tiraram dele a motivação e ele se torna o primeiro presidente da África do Sul depois do apartheid. Então, olha a motivação desse homem, né?
Ele não deixou de se motivar o tempo todo, tá? Ele continuou sendo líder, né? Mesmo estando preso durante tanto tempo. Se a gente pensar em Gandhi, né? Um outro líder lá da Índia, o Gandhi lutava contra a liberdade da Índia, que a Índia ela pertencia ao Reino Unido na época, né? Ao Reino Unido. Então, o Gandhi passou uma vida inteira lutando, né, pela liberdade do seu povo. E ele alcançou seu objetivo. Tá? Ó, tem líderes negativos também, né? Se a gente olhar aí o Hitler, foi um dos líderes mais negativos que a humanidade já conheceu. Tá? Então, motivação, ela tem que estar presente, né, na pessoa. É algo que tem que estar junto com ela o tempo todo. Ela tem que ter persistência, né? Tem que saber lidar com problemas, né? A gente fala tem que ter resiliência, né? Porque é natural. Todos os dias dentro das organizações nós vamos passar por situações que nos impõem dificuldades enormes. Mas nós temos que estar prontos para reagir, né? Seguir em frente. Não é chutar o balde, como muita gente diz, né? Na primeira situação ruim, chuta o balde, pede as contas e vai embora. Não é por aí. Você tem que se transformar a cada dificuldade, né? É importante. E aí, a gente vai aliar a motivação à liderança, né? A gente fala liderança e motivação, tá? Então, nós vimos alguns traços de líder e nós vimos aí que o chá é importante, que é uma forma de aprendizagem, né? Que a atitude é muito importante lá no chá, tá? Então, nós falamos que liderança e motivação é algo que tem que estar sempre presente dentro das organizações, né? Então, a gente fala que algumas recompensas, né, que motivam, elas são intrínsecas, né? Então, a pessoa percebe que ela tem. Elas são intrínsecas, pertencem a ela. Outras recompensas são chamadas extrínsecas, né? Elas estão do lado de fora. Então, o que pode ser algo externo quando a gente fala de liderança e motivação? Algumas recompensas, né? Por exemplo, uma melhoria salarial é uma recompensa e ela é externa. Uma promoção, é uma transferência para uma área melhor da empresa, né? Tudo isso é uma recompensa extrínseca, é externa, é de fora. A intrínseca, a gente pode dizer que é a realização. Olha só, eu, enquanto chefe, eu tinha uma certa realização. No momento em que eu recebi a promoção e virei um gerente, né, a promoção é externa, internamente eu me senti realizado. É intrínseca, né? É interessante. O externo tem muito a ver com o interno nosso. Então é importante a liderança e a motivação, tá? Vamos falar um pouquinho agora da teoria das necessidades, né? A gente fala das hierarquias das necessidades que as pessoas têm, né? Aí a gente lembra da chamada pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, ela aponta 5 características que são importantes dentro dessa hierarquia de necessidades. Então a gente fala que a primeira necessidade do ser humano, ela é fisiológica, né? A sede que a gente tem, as outras necessidades fisiológicas são importantes, são as primeiras, tá? A partir daí, o ser humano, ele busca segurança, né? Então, se a gente voltar para trás, lá no tempo das cavernas, né? Dos homens das cavernas, eles ainda não tinham habilidade para construir casas. Eles se refugiavam em cavernas, né? Então a caverna dava para eles a segurança, né?
contra as intempéries do tempo, contra a chuva, contra o frio, contra uma série de coisas. A partir daí, na hierarquia, vem as necessidades sociais, né? As pessoas estar se relacionando com outras pessoas. É importante, tá? E a última das necessidades lá da hierarquia, né, de Maslow, né, da pirâmide de Maslow, é a autorrealização, né? Então, olha, se a gente pensar num empresário bem-sucedido, olha, ele se realizou como empresário, mas ele quer ir mais longe, né? Ele quer ir mais longe, ele quer ter poder. Pode virar um político, por exemplo, que a política dá poder para as pessoas, né? Então, a autorrealização. Eu posso me autorrealizar sendo o diretor, um gerente de uma empresa. Eu posso me realizar tendo meu próprio negócio. Eu posso me realizar tendo poder também. É uma outra forma de autorrealização. Então, a gente fala que a teoria das hierarquias, né, de Maslow, elas são importantes na nossa vida. Então, isso é para a gente conseguir enxergar, né, por que as pessoas se comportam como se comportam. Tá? Eu sou uma pessoa bastante curiosa, eu gosto muito de conversar. Se eu estou comprando alguma coisa, eu gosto de conversar com o vendedor, saber o que ele faz, como é que ele chegou até ali, se ele gosta do que faz, né? Se ele é muito atencioso. Então eu estou sempre pesquisando e sempre ouvindo, né? E há um tempo atrás eu estava comprando um acessório para celular, eu não sei o que era. Aí eu perguntei para a moça, falei, você trabalha em que horário aqui? Ela falou, eu trabalho aqui, eu entro às 2 horas da tarde e trabalho até às 10 horas da noite. Eu falei, e estudar? Ela falou, não, eu já me formei. Eu falei, é verdade. Ela falou, já me formei. Em quê? Ela falou, não, eu terminei o segundo grau. Eu terminei o ensino médio. Eu falei, e acabou? Eu falei, você não pretende fazer uma faculdade? Você não quer ir mais longe? Você vai ficar assim? Você está feliz só com o ensino médio? Aí ela pensou, falei, acho que eu tenho que estudar. Eu falei, você tem que estudar mesmo, porque a vida caminha, a vida continua. E quem não procura melhorar, né, talvez, né, a pessoa vai se queixar a vida inteira daquilo que faz. Ah, o trabalho que eu faço é um trabalho subalterno, é ruim, mas não fez nada para melhorar, né? Não buscou nada para melhorar, tá? Então, as pessoas às vezes se contentam, estão autorrealizadas com aquilo que conquistaram, com pouco conquistado, né? Mas a teoria das necessidades, né, a chamada teoria das hierarquias de Maslow, elas mostram que as pessoas estão em constante evolução, tá bom? Uma outra teoria que a gente diz que é importante também nessa área comportamental, né, é a teoria dos dois fatores, que é de Herzberg, né? Essa teoria também é importante, a teoria dos dois fatores, né? A gente fala que os colaboradores, eles são motivados e eles podem estar satisfeitos ou insatisfeitos. Alguns fatores, né, a gente fala que são fatores intrínsecos, né, que a organização pode oferecer para o seu colaborador, que é o básico, às vezes, né, fatores higiênicos, né, o local que a pessoa tem para fazer a sua refeição, tomar o seu café dentro da empresa, né. Então, são fatores importantes, onde a pessoa pode intimamente se sentir bem. Ela sabe que ela tem um local bom para se alimentar, ela tem um local de descanso dentro da empresa, né? Esse é um dos fatores, né? E outros fatores que são chamados fatores extrínsecos, né? Ou fatores motivadores. As pessoas precisam de realização e reconhecimento, né? Esses dois fatores, eles afetam
o comportamento do indivíduo, tá? Então, o que a gente tem, né, como importante para levar disso que nós falamos, né, que liderança e motivação estão aliados, né, é importante. As pessoas buscam o crescimento profissional enquanto dentro de uma organização, tá? A gente diz o seguinte, que as pessoas preferem ter prestígio, preferem ter status, né? O elogio sempre ajuda, a punição atrapalha, né? É bem assim. Chame a atenção no particular e elogie no coletivo, né? A pior coisa que pode acontecer em uma reunião de empresa, naquela reunião onde estão lá todos os colegas da mesma área, é alguém ser chamado a atenção, né? É a pior coisa do mundo. Na frente do grupo, você foi chamado a atenção. A pior coisa do mundo. Isso é para ser feito no particular. Agora, elogiar sim, mas com critério também, né? Você não pode chegar lá na reunião e falar, olha, tá aqui o José, eu tenho que parabenizar o José porque ele atingiu todos os objetivos. Vocês têm que correr atrás. Quer dizer, você está elogiando em público, porém você está depreciando o restante, né? Então, muito cuidado na hora de lidar com isso, né? Então, a gente tem, né, algumas passar por elogio no público e chame atenção no particular. Tá? É sempre importante. O caminho no caminho bem específicos, né? É sempre se buscando os melhores resultados para a empresa, que ela atinja seus objetivos, e o profissional que ele tenha crescimento dentro da empresa. E olha, o feedback sempre vai ajudar, né? Quando você não tem feedback, você não sabe como é que você está trabalhando, né? Então, de repente, um dia a pessoa é chamada e fala, olha, eu estou dispensando você porque você não está de acordo com aquilo que a organização esperava. Poxa vida, mas você nunca chamou a minha atenção em relação ao meu trabalho, se ele estava sendo bem ou mal feito, né? Quer dizer, nunca foi dado para o profissional um feedback daquilo que ele fazia, tá? Então, sempre trabalhar com feedback, sempre dando respostas e retornos, tá? É importante. Sempre deixar a equipe bem informada, né? Isso é importante. Então, o que eu fiz hoje? Eu dei uma puxada, né, que é praticamente uma revisão em tudo aquilo que a gente fez, tá? A, a prova para trabalhar, ela é uma prova que tem tudo que nós trabalhamos até agora, né? A gente vai falar na prova bastante do comportamento, nós vamos falar bastante do desenvolvimento do indivíduo, né? A prova vai falar muito disso, tá? A gente vai falar bastante vai falar um pouquinho também, né? Não bastante, na, na personalidade
Professor, não estou conseguindo ouvir. Quando a gente está falando de personagem. Olá, eu vou cortar aqui a imagem, vou ficar com o áudio. Tá melhor agora? Oi. Melhorou o áudio? Sim. Melhorou? Tá. Melhorou. Eu cortei a imagem porque chega num determinado momento, eu não sei se é muita gente utilizando o Teams ou se a internet ela vai ficando ruim, né? A gente não sabe, tá? Então eu cortei para ficar melhor. Então a gente vai falar um pouquinho da psicologia organizacional também, né? Vamos pensar hoje nas fases, né, dessa psicologia, lembrar um pouquinho desse aspecto de globalização, né? As empresas mudaram muito em função disso, tá? E olha, depois da pandemia aí, as empresas vão mudar mais ainda, né? Mais ainda, tá? Vamos falar um pouquinho na prova também de cultura organizacional. O que é uma cultura organizacional? Tá? Na verdade, a nossa prova não vai fugir muito desses temas que eu falei, não. Tá? Liderança é importante. Olha, guardem bem aquilo que nós falamos de liderança, né? Autocrática, democrática e aquela liderança mais liberal, mais compartilhada. Tá bom? Motivação. Então, nós não vamos sair desse tema, não. A prova está dentro desse tema. 10 questões objetivas, tá? Não tem questões dissertativas, não. Outra coisa, você tem, essa prova vai estar à disposição para vocês durante 24 horas. Então, olha, eu não quis fazer hoje, eu tenho a oportunidade de fazer na madrugada, se eu quiser, posso, ela está aberta para isso. Posso fazer amanhã cedo? Pode, não tem problema. Mas, a partir do momento que fechar, está fechado. Outra coisa, você iniciou, vai até o final. Você não pode começar a prova, depois dar uma parada na prova, né? E depois você continua. Não, você começou, você vai até o final. Tá bom? Pode abrir o microfone. Quem tiver dúvida a respeito do que eu falei da prova ou de alguma coisa que eu falei dos conteúdos, podem perguntar. Outra coisa, a questão dos trabalhos. Tá? Eu pedi um trabalho para que vocês me entreguem até, né? Esse trabalho aí é para complementar a pontuação de vocês. Então, eu tenho que lançar a pontuação de vocês, tá? E eu vou pedir, aproveitar que a gente está ao vivo, eu vou pedir mais um trabalho, e esse é para ser entregue até o final do mês, tá? Que a gente vai adiantar a pontuação do bimestre seguinte. Eu vou pedir para que vocês divulguem pro pessoal, tá? Esse outro trabalho para representante, e eu vou também colocar lá no AVA. Quando eu for colocar o link lá da aula de hoje, eu vou colocar também esse trabalho. Vou adiantar para vocês. Vocês vão falar, nesse segundo trabalho, sobre liderança. Liderança. Dissertem sobre liderança. Tá? E é importante vocês apresentarem um exemplo de líder e comentar, tá bom? Então, olha, esse não é para agora, é para o final do mês. Me entreguem até o dia 27, por aí, esse trabalho, esse segundo trabalho, que é para a gente adiantar a pontuação do bimestre que vem, tá? E esse outro trabalho que eu pedi para vocês, hoje eu já recebi alguns, né? Mas eu tenho que receber da maioria que ainda não chegou para mim. Tá? Pessoal, se tiver perguntas para fazer, fiquem à vontade, podem perguntar.
Nós começamos com 6, né? Nós somos 6 na reunião e vamos terminar em 6. A Vanessa, a Maiara, a Marlene, a Ana Cristina e um outro convidado aqui que não se identificou. Professor, Oi. lá no AVA tem uma atividade que o senhor pediu para ser entregue no dia 22. É para entregar no dia 22 normal? É para adiantar? Essa atividade que você falou que é do dia 22 é sobre o quê? Espera aí, professor, que eu vou olhar aqui. Porque tem a do que era para falar, comentar sobre o chá, que era para tava lá pro dia 15, que era hoje. Aí tinha, acho que mais duas, que era pro dia 22. Que é para falar sobre motivação e alinhar a pirâmide de Maslow com outros conceitos e outras teorias, que é do dia. Eu vou colocar mais essa outra, aí vocês escolhem se vocês querem fazer. Não precisa ser entregue no dia 22, não. Vocês podem entregar mais adiante. Pode ser lá no dia 25, 26, 27. Vocês podem escolher, podem falar de liderança também, tá? Tá, pode escolher. Tá bom. Pode ser em grupo também, tá? Não precisa ser individual, não. Tá bom. Se eles quiserem fazer em grupo, pode fazer em grupo também. Tá bom, obrigado, senhor. A importante é essa aqui, tem que entregar logo, né, para a gente complementar a pontuação de vocês. E lembrando vocês, né, se vocês tiverem desafio nota máxima, corram atrás para fazer. Não deixem de fazer as atividades do AVA, tá? Essa pontuação de trabalho que vocês entregam para mim é uma, né? E a pontuação do AVA é uma outra pontuação. Então, realizar as atividades que são pedidas lá no AVA, vocês vão pontuar no AVA. E se tiverem desafio nota máxima, façam também, tá? E a atividade do professor, né? Eu lanço pontuação para vocês de prova e lanço pontuação para vocês de trabalho, tá bom? Então, não precisa ser dia 22. Pode levar isso lá para o dia 25, 26, 27, tá bom? Tem tempo. E a de hoje vão correr atrás, tá? Se alguém mais quiser perguntar, gente, fica à vontade. Se quiser sair também, nós já passamos, né, as informações que tinha que passar e eu trabalhei o conteúdo que eu tinha que trabalhar com vocês. O conteúdo era uma revisão mesmo daquilo que a gente fez até agora. Professor, bom dia. Bom O dia. senhor pode explicar sobre essa atividade do chá? Que eu não entendi o que é para ser feito. O chá, vocês estão falando para entregar que dia? É hoje. É hoje, é 15. Então. Entregar hoje, sobre o chá. Não, para você explicar o que é para ser feito. O que é para ser feito? Olha, nós falamos o que é o chá, né? Sim. Conhecimento, habilidade e ação e atitude. Então, é falar a respeito desse conjunto aí. Você tinha falado lá para criar uma atividade profissional? Isso. Olha para dentro da empresa que você trabalha e veja se isso é realizado lá. Relata. Você pode usar a empresa onde você trabalha e relatar que o chá é praticado lá dentro ou não. Ou parte dele só. Entendi. Tá bom, obrigado. Mais alguém? Fique à vontade para perguntar, gente. Tá? Ou deixar a sala se quiser também. Porque eu estou agora para tirar dúvidas de vocês. Ou do trabalho, ou da prova, ou desse conteúdo que nós trabalhamos hoje.
Marlene, vai perguntar alguma coisa? Não, não. Oi? Não, não. Não entendi, Marlene. Não, não vou perguntar nada, não. Tá bom, se você quiser sair da sala, pode ficar à vontade, tá? Tá bom. Tá, Tchau. Bom dia. um momento.